Estamos ao vivo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da nossa série Maratona do Emagrecimento, que é uma sequência de lives, né, onde eu trago um obstáculo ou um atalho que você vai ter aí no seu processo. Um obstáculo ou você pode ter um atalho que acelere, né? Um obstáculo que você vai ter e vai te impedir de conseguir chegar onde você quer chegar. E essa maratona, ela antecede um grande evento. Ela é o aquecimento, né? Eu digo que o evento por si só, a semana do emagrecimento, é onde você vai de fato começar a entender mais profundamente e colocar na prática, vivenciar por 7 dias o que é de fato emagrecer 10 quilos em 3 meses comendo o que gosta. Qual é a experiência que você começa a ter quando você passa a comer alimentos que você gosta, certo? Então, para você chegar na semana do emagrecimento bem preparado, você é bom, né? Eu sempre digo que é bom estar presente nas lives da nossa maratona para você se aquecer, para você começar a se ambientar dentro desse padrão, desse cenário que é comer o que gosta. E hoje eu vou falar para você sobre ansiedade. É isso mesmo. A ansiedade é um grande obstáculo na vida de muita gente. É um grande obstáculo no emagrecimento de muita gente, que o impede de chegar aos seus 10 quilos, e muita gente sofre com isso. Então eu quero saber de vocês que estão entrando aqui. Primeiramente, boa noite a todos. E me diz aqui, você sofre com ansiedade? Bota aqui nos comentários e me diz, você sofre de ansiedade? Você acaba que, pela ansiedade de consumir, você começa a comer, você começa a furar, né? Você não consegue se controlar em algum determinado momento por conta da ansiedade, e isso acaba te sabotando. Então, me fala, sim, sofro, sim, muito, bastante, me gera compulsão. Caramba, ansiedade é um grande problema na vida de muita gente, né? Descontar tudo na comida o tempo todo, ansiedade para emagrecer rápido. Caramba, que loucura. Mas é isso. Eu sei que muita gente sofre disso, né? Porque eu também já sofri e eu, por muito tempo, achava que eu nunca conseguiria me livrar, na verdade, né? Mas eu vou destrinchar um pouco isso com vocês, e eu sei que muita gente não sabe de fato o que é uma ansiedade, né? A gente tem uma ideia, mas a gente não sabe o que está por trás disso e o porquê que ela nos prejudica tanto. Então vamos lá. Quero saber o seguinte de vocês. Para quem está chegando a primeira vez aqui, coloca aí para mim, primeira vez, e da onde você fala. Se você é a primeira vez que está me assistindo, seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vindo e vamos nessa. Eu vou desativar os comentários, tá? Para eu não perder a linha de raciocínio. E a gente tem um meio de comunicação sem comentários, que é o like. Então, se começar a fazer sentido para você o que eu falar, você aperta o like e eu vou entender que está fazendo sentido e que vocês estão gostando, certo? Depois eu vou abrir os comentários novamente para a gente debater algumas dúvidas sobre a ansiedade. Então, se tiver alguma dúvida durante a live, você já anota, já fica preparado, porque eu quero saber qual a sua dúvida e o que você aprendeu no final, se foi bom ou não, tá? Então vamos nessa. Vamos apertar os cintos, já prepara a caneta, já prepara a atenção, pega a sua água e vamos lá. Bom, ansiedade. Caramba, ansiedade é um problema, Lucas. Eu tenho compulsão, né? A ansiedade, ela me impede de conseguir me manter íntegra no processo, né? Caramba, eu não posso ter os sinais de ansiedade, que eu acabo deixando tudo, jogando tudo por água abaixo. O fato até mesmo de eu não conseguir emagrecer me gera uma série de uma ansiedade intensa, né? O fato de eu não ver meu peso descendo me gera uma ansiedade. Isso é muito natural, né? E a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, que eu acho muito importante, né, e que ao decorrer do tempo, inclusive eu mesmo não sabia, mas ao decorrer do tempo eu vi que muita gente não sabe distinguir o que é ansiedade, né? E não sabe de fato o que é uma ansiedade, né? Tem muita gente que não sabe e é importante a gente saber. Então a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, né, é sobre a ansiedade. O que é a ansiedade, né? O que é a ansiedade por si só? A ansiedade é uma emoção.
É uma emoção, né? Muitas das vezes ela vem por uma outra emoção, eu vou falar um pouco disso, mas ela nada mais, nada menos é uma emoção, né? Então, você simplesmente começa a ficar nervosa por algum problema, por alguma coisa que, enfim, você não tem uma solução para aquilo, e isso vem como uma emoção. E aí você começa, e os sinais de ansiedade, né, ansiedade severa, assim, síndrome de ansiedade, é você começar a ter uma aceleração nos seus batimentos cardíacos, né? Você começa a ficar mais acelerada. Tem gente que tem um pânico, né? O síndrome do pânico, que nada mais nada menos começa a ficar num estado de alerta, de perigo, e isso traz um pânico. Então, a síndrome do pânico, por exemplo, é uma ansiedade muito mais elevada, né? Uma ansiedade crônica, uma coisa muito mais intensa. Mas antes disso, a gente tem um certo, né? Caramba, meu Deus do céu, você fica agitado, você fica ofegante, né? E tem gente que também não fica tanto assim, mas já começa a ter, por exemplo, um pensamento mais acelerado, né? Eu posso dizer aqui que o primeiro estágio de uma ansiedade é ter um pensamento mais acelerado. Esse é o primeiro estágio, né? E aí ela vem como uma emoção. Assim como a raiva, assim como o medo, assim como a tristeza, assim como a alegria, a felicidade, é uma emoção que vem e ela vai embora, né? Ninguém fica ansioso, ansiosa para sempre. Ninguém está aqui extremamente ansioso. Não, ela vem e vai. A verdade é essa, né? Ela vem e ela vai. Então, quando você entende que a ansiedade, esse é o ponto que é o mais importante para mim, que fez toda a diferença, né? Na minha juventude, quando eu tinha sérios problemas com ansiedade, eu acreditava que eu era uma pessoa ansiosa e eu seria ansiosa para sempre. Eu não tinha conhecimento sobre isso. E quando a gente não tem conhecimento, a gente simplesmente não tem como solucionar aquilo, porque a gente acredita naquilo que a gente sabe, né? E quando a gente... Bom, ansiedade é isso, eu fico muito acelerado, eu quero, enfim, eu fico agitado, eu não sei como que eu faço, e é isso. Ansiedade é isso. Eu né, descrevia a ansiedade como isso, e eu acreditava que era assim. Então você não tem um certo direcionamento, né? Uma luz, uma clareza para você começar a melhorar. E quando você entende que é uma emoção, então você começa a entender o quê? Poxa, é uma emoção que ela se manifesta e ela vai embora, né? Ela se manifesta e ela vai embora. Legal. Então, desde esse momento, a primeira coisa que você teoricamente pensa é o seguinte: bom, como então que eu me controlo, né? Como que eu me controlo? Porque se ela vem e ela tem os sintomas dela, então você tá lá, começa a ficar ansioso, você vai e ataca a geladeira. Você começa a ficar ansioso, vai lá e ataca, né, o armário. E come de forma exagerada. Tem gente aí que falou que tem compulsão. Como que você para com isso? Né? E eu acredito que talvez você já tenha se perguntado isso. Cara, como que eu paro essa ansiedade? Como que eu elimino essa ansiedade? Como que eu não fico tendo esses comportamentos? E é isso que eu vou falar para você. Tá? Hoje eu vou te dar 2 dicas para você começar a melhorar esse estado, esses sintomas, né, e esses erros que você comete por conta da ansiedade. Mas, primeiro eu preciso que você entenda. Então, a primeira parte, né, e se você tiver uma caneta e um papel, é você falar, você botar ansiedade é igual a emoção. Né? Ela vem e ela vai embora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você também tem que começar a entender que ela pode vir mascarada de alguma outra emoção. Ela pode vir mascarada de alguma outra emoção. Você pode estar cheia de medo e isso te traz uma ansiedade, né? Você pode ficar extremamente arrependida ou arrependido, né? E isso te traga uma ansiedade. Você pode simplesmente estar muito feliz por algo que vai acontecer, né? Sei lá, um casamento, um aniversário do seu filho, eu não sei. Mas você pode estar extremamente feliz e agoniado para que aquilo ali chegue logo, para resolver alguma coisa, e isso te traz uma ansiedade. Então veja, a ansiedade por si só, ela já tem, né? Ela já se manifesta como uma emoção e ela também pode vir mascarada. Então olha que louco, né? Como que você vai descobrir qual é um e qual é o outro? Geralmente os sintomas são parecidos, né? Mas quando você descobre naquele momento que aquela manifestação que está tendo de ansiedade em você é por um medo, né? Talvez esse medo ele tem que ser resolvido,
né? Quando é uma preocupação, por exemplo, estou preocupado com alguma coisa, é uma ansiedade que vem e ela vai acabar porque essa preocupação de alguma forma também vai acabar. Mas quando é o medo, né? E isso é engraçado que acontece muito com criança. Isso acontece muito com criança. Criança não entende mais, não entende muito sobre as emoções, né? Não sabe o que é raiva, não sabe. E isso mistura, né? E muitas das vezes os sintomas eles são muito semelhantes, né? E aí a criança não sabe se ela está com medo ou se ela está com raiva. E ela tem um comportamento semelhante, que é um quadro de ansiedade. Ela fica muito ansiosa com uma situação. Né? Aquela situação que está dando raiva para ela, ela fica muito ansiosa porque ela queria fazer alguma coisa, mas ela não consegue. O mesmo é o medo. Ela tem muito medo de alguma coisa, mas ela não consegue expressar isso, ela não consegue entender isso. Isso gera um quadro de ansiedade. Então, quando a gente... E a criança... Né, a diferença de uma criança para nós, né, que somos adultos, muitas das vezes não tem tanta diferença. Né? Claro que a gente hoje tem um entendimento maior, mas eu vejo que muita gente não sabe sobre isso. Né? Sabe entender uma ansiedade. Consegue dizer, bom, esse comportamento é porque eu estou ansiosa. Ponto. Esse comportamento de eu comer muito é porque eu estou ansiosa. E aí, muitas das vezes, o fato de não saber, o que acontece? Joga toda a culpa para a ansiedade. O quanto de mulheres eu já não vi falando, mas isso é porque eu sou muito ansiosa, eu não consigo emagrecer porque eu sou muito ansiosa. Eu não consigo, eu não consigo ficar numa dieta porque eu toda hora estou com vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e belisco. E começa a trazer a culpa na ansiedade. Né? Se rotula como uma pessoa extremamente ansiosa, assim como eu mesmo me rotulava como um cara extremamente ansioso, mas não passa a procurar entender o porquê que aquilo está acontecendo. E isso, quando você não entende, né? E uma das coisas que eu sempre falo, é um grande obstáculo quando você não tem o quê? Clareza sobre aquilo que está sendo um dificultador para você, que está sendo um obstáculo na sua vida. Então, antes de você querer fazer qualquer coisa, você precisa entender e arrumar uma solução para acabar com essa ansiedade. Tá? Então, esses dois pontos para ficar muito claro aqui para vocês entenderem, para eu poder dar as duas dicas de vocês começarem a acabar com essa ansiedade. Porque vai ser necessário você se autoanalisar. Essa é a primeira dica, inclusive, né? Se autoanalisar. Então, se você entende que a ansiedade ela é uma emoção e ela pode vir mascarada de outras emoções, por outras emoções, quando você começa a se autoanalisar, isso fica muito mais fácil de acontecer, tá? Então a primeira dica é autoanalisar, ou seja, o que está me gerando ansiedade? O que está me fazendo ter ansiedade? Isso é muito importante você entender. Isso é muito importante. Antigamente eu não conseguia identificar. Eu não conseguia. Né? E aí, depois de um tempo, né, inclusive, quando eu era mais novo, com os meus 16 anos, eu fiz um acompanhamento com um psicólogo, né, com uma psicóloga, e ela me ensinou muito sobre a ansiedade, e ela conseguiu me mostrar isso. E quando eu aprendi, quando eu entendi de fato o que era, eu comecei a me auto-observar. Né? Inclusive, na época eu trabalhava, olha que louco, na época eu vivia como um atleta, né? Eu participava de competição de fisiculturismo e naquela época eu trabalhava numa pizzaria que era do meu pai. Olha que louco, olha só. Ou seja, eu fazia dieta e vivia de manhã até a noite olhando, cheirando e respirando comidas gostosas. Muito louco isso, né? E isso, né? E o fato nem era a ansiedade de estar ali olhando aquilo ali, vivenciando aquela comida toda gostosa. Mas o fato era de eu ficar o dia inteiro naquele local. Eu ficava o dia inteiro naquele local. E chegava uma hora que eu ficava ansioso. Só que eu não conseguia entender, né? Eu tinha os sintomas, eu começava a ficar um pouco agoniado, já começava a me dar fome, né? Porque eu estava o dia inteiro praticamente presente com comidas saborosas, né? E aquilo me dava uma fome, já me dava uma vontade, aquilo me estressava. E eu não conseguia entender o que era aquela sensação, aquele sentimento. E aí, muitas das vezes, o que eu fazia? Eu tinha um ataque, né? Um ataque de comilança. Eu comia.
Eu começava a querer comer, eu não me segurava, e aí quando eu comia algo que era muito fora, por exemplo, lá tinha café, né? E todo o café expresso vem com aquele biscoitinho amanteigado. Se você gosta de biscoitinho amanteigado, aperta o like aí. Caramba, tinha um biscoitinho amanteigado. E aí aquilo ali é uma das coisas que eu mais gosto também de comer assim, né? De comer de verdade. Biscoito amanteigado, é muito gostoso. Eu comia aquilo já era o suficiente para eu... Pronto. Compulsão. Eu comia de forma exagerada. E aí, né, eu não entrei, né, no psicólogo só por isso, claro, mas isso me ajudou muito, porque foi uma das coisas que eu pontuei. Eu falava que eu era muito ansioso e que aquilo estava me prejudicando até na minha preparação e tudo mais, e ela foi me ensinando. E naquele momento, olha que louco, eu comecei a me observar, né? E essa primeira dica é autoobservação. O que eu começava a fazer? Bom, o que está acontecendo agora? Eu começava a sentir tudo aquilo que eu falei para você anteriormente e eu ficava pensando, bom, o que está acontecendo agora? Por que isso está acontecendo? Né? E eu comecei a identificar que era num horário específico do dia. Por isso que a autoobservação é importante. Porque ao longo do meu dia inteiro, né, da primeira parte ali da manhã, eu estava a manhã inteira ocupado. Eu acordava, eu fazia minha atividade aeróbica, minha caminhada, né, o aeróbico do meu dia, voltava, me arrumava, tomava banho, preparava minha comida, ia para o restaurante, chegava lá, tinha que fazer as coisas que, enfim, era da minha responsabilidade, e aí chegava na hora do almoço, eu tinha que estar trabalhando, fazendo as coisas, quando chegava à tarde, era o momento que me dava uma ansiedade, atacava a ansiedade. Por quê? Porque era um momento que estava mais tranquilo. O horário aquele horário, né, específico, umas 2 horas, 3 horas da tarde, até umas 4, era um horário que o restaurante ficava vazio, né? E isso me gerava uma tensão, isso me gerava um tédio. E eu já estava ali com fome, com contato com aqueles alimentos, e isso me gerava um comportamento compulsivo, né? Por conta da ansiedade. E aí, naquele momento, ela falava, Lucas, você precisa quebrar isso. No momento que você ficar com aquele negócio de querendo comer, você ficar nervoso, você ficar ansioso e você sentir isso, saia do local. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, né? Vai, sei lá, ler um livro, né? Vai andar, né? O local onde era o estabelecimento tinha um shopping do lado. Então vai lá no shopping, volta, sabe? Vai. Você precisa desfocar. Porque no momento que você está ansiosa, e você vai entender, você vai ver que vai fazer sentido isso que eu vou falar para você. Inclusive, se fizer, você aperta o like. Combinado? Vou falar aqui o que acontece e você vai falar assim, caraca, é isso mesmo que acontece. Você vai apertar o like. Quando você entra num estado de ansiedade, antes de você começar a ter os sintomas, antes de você ter toda aquela reação, algo está acontecendo na sua mente. E a sua mente é o gatilho para isso acontecer. Ou seja, o que acontece? Se você está preocupado com alguma coisa, preocupada com alguma coisa, você começa a pensar naquela situação que você está preocupado e você começa a meio que delirar, você começa a pensar se aquilo não, se acontecer de uma forma, se você não conseguir resolver, mas como que vai ser, mas se não for do jeito que você queria, e se for de outro jeito, como que você vai fazer, você começa a criar uma outra história, uma ilusão dentro da sua mente, né? E você começa a viver toda aquela história que você está pensando. Ou seja, você sai totalmente da sua realidade, né? Do mundo físico e vai para a sua mente. Onde você fica delirando e pensando e vivendo aquela história que você está criando. Pronto. Aquilo é um gatilho para você simplesmente ter os sintomas de ansiedade. E aí o que aquilo acontece? Aquela história que está sendo criada está gerando várias reações químicas para o seu corpo e você começa a sentir isso no seu estado físico. Ou seja, é como se você estivesse vivendo toda aquela história naquele momento. Que é o que acontece com a gente quando a gente está em perigo, por exemplo. Né? Quando você está num estado de perigo real, disparam várias reações de alerta, perigo. Preciso arrumar uma forma e teu corpo começa a trabalhar. Só que você, no estado de perigo, você não vai parar para comer. Porque você está no estado de perigo. Ou você morre ou você foge. Né?
a fuga, você precisa arrumar uma forma. E o teu corpo está pronto para isso. Agora, naquele momento que você não está num perigo, mas na sua mente tá, é louco, né? Você vive aquilo, aquela ilusão e você sente aquelas reações todas. E aí é quando você vai lá e você quer o quê? Você quer acabar com aquilo. E durante muito tempo, nós em algum momento da nossa vida, nós fizemos o quê? Sentimos isso quando a gente não sabia e nós tivemos um comportamento. Tem gente que começa a fumar, tem gente que começa a beber, tem gente que começa a comer. Sente uma reação muito prazerosa no ato que dá uma relaxada naquilo. Por isso que, por exemplo, pessoas que fumam, se estressa, a primeira coisa que tem que fazer é fumar um cigarro. Se você conhece uma pessoa que fuma, você sabe disso. A pessoa que fuma, a primeira coisa que, se ela se estressar, a primeira coisa que ela quer é fumar. É uma reação do estresse para uma pessoa que é fumante. É fumar um cigarro, né? Ou para quem gosta de beber, enfim, tomar um vinho, tomar um álcool, né? Tem gente que gosta de tomar uísque, tem gente que gosta de tomar, de fato, uma bebida forte para relaxar. E outros gostam de comer. Então, assim, você precisa quebrar. Você precisa interromper isso, né? Você precisa, no momento que você começa a sentir todos aqueles sintomas, você precisa interromper. E você só consegue interromper quando você entende o porquê que aquilo está acontecendo. Eu consegui identificar o motivo. Era o quê? Era o momento do meu dia em específico que me gerava aquela tensão, que me gerava aquele tédio. Então eu, naquele momento, todos os dias, pelo menos que eu estivesse lá, eu, naquele momento, ia dar uma volta no shopping. Nada demais, eu simplesmente ia, saía. Por quê? Eu estou ocupando a minha mente. Eu estou ocupando minha mente. Porque se eu não ocupo minha mente, principalmente no momento que eu estava, né, um momento mais restrito em comer, porque eu estava em preparação, eu simplesmente só ia pensar em comida. E é por isso que a pior coisa que você pode fazer é ficar se restringindo. Eu estava numa preparação. Você que está aí, você só quer perder o seu peso, você só quer ter um corpo legal, você só quer entrar numa roupa, você só quer sentir bem consigo mesmo, você não precisa restringir alimentos. Você não precisa restringir alimentos. Então, quando você restringe alimentos, você tende a piorar esse quadro de ansiedade. Você tende a intensificar todos os sintomas. E é o que aconteceu comigo. E você não foge da compulsão. Porque quando você está restrita, você intensifica a sua ansiedade e você tem vontade de comer, a primeira coisa que você vai comer é aquilo que você não come durante muito tempo. Pelo menos o tempo que você está restrito àquele alimento. Ou seja, a pessoa, por exemplo, passa a semana inteira sem comer um chocolate, passa a semana inteira sem comer um pão, passa a semana inteira se restringindo. Tem vários momentos de desejo, aquela ansiedade louca, e ela começa a fazer de tudo para não comer, consegue, mas quando chega no final de semana, a primeira coisa que ela faz é se libertar. Ou seja, toda aquela vontade parece que foi embora, mas ela vem se acumulando. E quando chega no momento para você comer, você come demais. Talvez nem espere tanto para acontecer, né? A pessoa fala não para um chocolate, não para o outro, aí quando vai no terceiro falar não, ela come, sente aquele tesão subindo, né? Quem gosta de doce, sente aquele tesão subindo, aquele gosto bom, aquele alimento trazendo um prazer, um relaxamento, pronto. É algo que já não estava acontecendo há algum tempo. Então ela volta a ter aquela sensação e começa a ter mais dificuldade de falar não. E é quando ela começa a ter comportamentos frequentes de comer, né? E aí acaba desistindo. Então a primeira dica que eu deixo para você é que você, né, que tem ansiedade, que você sofre com isso, tem compulsão, a primeira coisa é se autoanalisa. Começa a se autoanalisar quando isso começar a se manifestar em você, os sintomas. Quais são os sintomas que você sente? Né? Caramba, eu sinto muita vontade de comer. Tá, mas quando isso começar assim, isso começar a se manifestar, para e pensa, por que isso está acontecendo agora? O que aconteceu, sei lá, minutos antes? Começa a fazer uma retrospecção do seu dia. Começa a pensar o que estava acontecendo, o que aconteceu. Isso vai ficar mais claro para você.
E aí a segunda dica, né? E a segunda dica que eu trago aqui para todo mundo que me acompanha é você começar a ter uma rotina. E aí essa segunda dica ela só funciona se você souber das coisas, né? É você ter uma rotina que vai te ajudar a não ter um momento que esse estado possa se manifestar. Ou seja, se você em algum momento do seu dia, né, vamos supor que você trabalha numa empresa, e aí tem um momento, né, do dia, do seu trabalho, que você tem uma hora livre. Quer ver um outro exemplo? Vou falar o meu exemplo, um outro exemplo meu na prática. Há 3 a 4 anos atrás, eu trabalhava numa loja de suplemento, né? E loja de suplemento é aquilo. Tem horários que vai ter gente na loja, vai entrar gente, vai ter horários e dias que não vai entrar quase ninguém. Então se torna muito tedioso, né? E tudo que é tedioso enche o saco, te traz ansiedade, né? E você quer fazer alguma coisa. Só que quem trabalha num local que você não pode fazer nada, a não ser estar ali executando a sua tarefa, né? E você não pode sair, você não pode fazer nada, se torna tedioso e isso é um grande gatilho para a ansiedade. Isso acontecia comigo, né? Tinha dias que, caramba, chegava um horário do dia e ninguém entrava, né? Eu já tinha feito tudo, né? Eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer, eu já tinha feito tudo, né? Eu chegava de manhã, chegava à tarde, só saía à noite, quer dizer, chega um momento do dia que você já fez tudo. E aí ficava naquela agonia, né? A hora não passa. A hora não passa. Olha pro relógio, ainda parece que passou uma hora, só passou 10 minutos. E aí aquilo simplesmente me consumia a ponto também de eu querer comer, né? Até porque loja de suplemento tem não é besteirinha, não vou falar besteira, mas tinha paçoca, tinha barra de proteína, né? Tinha uns negocinhos de amêndoa, enfim, dá vontade de comer. E aí o que eu começava a fazer, né? Eu comecei a lembrar de tudo que eu aprendi e também comecei a me autoanalisar. E eu falei assim, bom, eu preciso quebrar isso. E aqui nesse caso eu não posso sair da loja, né? Eu não posso sair da loja. Então eu comecei a fazer o quê? Eu arrumei uma forma. E essa forma foi ler. Eu comecei a ler. Eu comecei a estudar, né, pelo YouTube. Eu comecei a ver vídeos que falava sobre o assunto que eu queria. Na época eu estava estudando nutrição comportamental, né, autodesenvolvimento, inteligência emocional, e eu ficava vendo essas coisas. Então, eu identifiquei, né, a primeira dica, identificar, se autoanalisar, identificar o motivo e o porquê que aquilo está acontecendo. E segundo é você interromper isso de alguma forma. Eu encontrei essa solução, né? Eu comecei a botar toda a minha atenção em uma coisa. E uma coisa que me gerava o quê? Uma atenção também. Não adianta você querer interromper isso com uma coisa que não chama a sua atenção, né? Agora eu vou, sei lá, vou pegar um livro que eu odeio, vou pegar um livro que eu não faço nem sentido eu ler, sei lá, eu não gosto, né? Você precisa fazer algo que você tire sua atenção. Então, para a mulherada que está em casa, por exemplo, né? Tem muitas mulheres que são donas de casa, que me acompanham. Bom, tá com tédio? Vai, sei lá, lavar a louça, vai arrumar a casa, vai fazer a comida, eu não sei. Eu aqui em casa, vira e mexe, quando eu tô em tédio aqui, eu já fiz muita coisa, bom, eu vou lá, então, arrumar a cozinha. Sei lá, eu vou lavar a louça, né? Que às vezes tem louça para lavar, eu vou lavar a louça, eu vou botar a roupa na corda. Não sei, eu interrompo isso. Essa semana mesmo eu estava agoniado aqui que eu não estava conseguindo resolver um problema que deu no meu computador com o negócio aqui. Eu não estava conseguindo, estava me gerando uma agonia, uma ansiedade, e eu estava fazendo de tudo e isso não estava sendo solucionado. Eu estava querendo jogar o computador longe. Aí o que eu fiz? Bom, então, quer saber? Eu vou fazer outra coisa. E aí eu tirava, né, parava de trabalhar, parava de fazer as coisas que eu estava fazendo e ia fazer uma outra coisa da minha casa. Pronto. Às vezes eu ia levar a filha da Aline para a escola, enfim, eu interrompia. A gente precisa interromper algo que está nos gerando uma certa aflição, uma certa agonia, uma certa ansiedade. Então você precisa interromper isso de uma forma
que realmente vai tirar a sua atenção. Então essas duas dicas são duas dicas de, parece simples, mas elas funcionam demais, tá? É você se autoanalisar e você começar a interromper isso. E claro, isso aqui eu estou falando parte comportamental. A alimentação, e para você que já me acompanha há mais tempo, você sabe, você não precisa. Se você restringir alimentos, esquece, você vai estar suscetível a ficar tendo todos os comportamentos que a comida vai te levar a ter. Né? O que? Que é o desejo, é a fome, é a vontade louca, é a fome emocional, né? De querer ficar beliscando sempre, porque você está utilizando isso como uma anestesia emocional. Você utiliza a comida como anestesia. Então tem a parte do comportamento, tem a parte alimentar. Aqui eu trouxe a do comportamento. A parte alimentar é simplesmente você, primeiramente, botar coisas que você gosta de comer. É você botar coisas que você gosta de comer. Gosta de comer um chocolate? Gosta de comer um pão? Gosta de comer um arroz e feijão? Coloca isso na sua rotina. As chances de você ter gatilhos emocionais, né, de ansiedade por conta de comida é muito menor. Aí a gente vai estar falando aqui de uma outra coisa que é a parte realmente emocional, que você vai ter que trabalhar o seu comportamento. Mas se você não sabe trabalhar o seu comportamento e se você está você tá errando também na alimentação, cara, você junta o útil ao agradável e vira uma bola de neve, uma explosão, e você não consegue se controlar de forma alguma. Então você precisa primeiramente começar, se você hoje ainda fica restringindo alimento para emagrecer, esquece isso. Volta a comer o que você gosta. Não é a solução, não é o caminho. Isso vai te gerar ansiedade, isso vai te gerar uma compulsão, isso vai te gerar um efeito sanfona. Eu estou te falando, é esse o passo a passo aqui que acontece. Restrição leva a compulsão, que leva ao efeito sanfona. É basicamente isso. Inclusive, se já aconteceu isso com você, aperta o like aí para eu ver que faz sentido. Porque não tem outro caminho. A restrição, ela vai só te levar a um caminho. Ela só vai te levar a uma compulsão ou algum tipo de erro, mas no final das contas é você desistir. E quando você desiste, o seu peso volta a subir novamente. Ou seja, você não sustenta nada daquilo que você sofreu para perder. Então, livre de restrição. Então, como que você gosta? Segunda coisa, comece a ter saciedade. Saciedade. Quando você tem saciedade, dificilmente você vai ter desejos, né? Quem aqui, quando já ficou bem saciado, você comeu, você, nossa, né? Não quero mais comer, você ficou desejando algo. Você não deseja algo, né? Você não deseja. As chances são que você vai pensar em outra coisa menos comida. Por quê? Porque você está saciado, você está bem. E aí quando você junta a saciedade com prazer, pronto, você não tem mais problema com a alimentação. Você simplesmente faz aquilo que tem que ser feito e vai embora. Aí vai entrar a parte da emoção, que é a vida real, né? Os problemas acontecem, a vida real está acontecendo, a gente acorda de um jeito nervoso, chateado, sem paciência, isso tem que levar para o dia, isso nos gera uma ansiedade, aparece às vezes um problema que você não está conseguindo resolver, isso vai te gerar uma ansiedade. E aí você simplesmente coloca essas duas dicas em práticas, que eu tenho certeza que você vai, pronto, ficar com as duas coisas no seu controle. Porque, como eu falei, a ansiedade ela vem e vai. E quando ela vem, você tem que ter controle sobre ela, até ela ir embora. Quando ela vai embora, pronto, você conseguiu vencer o momento, né? Vai vir de novo, sei lá, vai vir um estresse no seu dia que vai te trazer uma ansiedade, um nervosismo, que você vai querer descontar na comida, porque você não falou, mandou aquela pessoa ir pra merda, e você quer descontar na comida, pronto, você sabe como controlar isso, vai passar. E você não vai ficar utilizando esses comportamentos na comida e prejudicando aquilo que você está fazendo, caramba, muita coisa para conseguir ter resultado, né? Você passa a semana inteira, aí vai chegar num determinado momento, por conta de um gatilho que veio a sua ansiedade, você vai jogar isso tudo por água abaixo? Não compensa, né? Então, vamos lá. Eu espero que vocês, enfim, tenham aprendido, não sei se vocês já ouviram sobre isso, se vocês já viram essa dica de alguém falando, mas foi uma dica que serviu para mim, ajuda muitas pessoas que se consultam comigo, né? Que, enfim, são meus alunos, eu trabalho muito isso com eles também. E, enfim, eu acho que vai te ajudar, eu espero que ajude. A ansiedade me dá falta de ar. Você já fica até no estado mais intenso, né? Chega até falta de ar.
Isso realmente acontece. Quando eu estou nervosa, eu como uma barra de chocolate em 2 minutos. 2 minutos. Nossa, eu comia um pacote de biscoito muito rápido. Era muito rápido mesmo. Nossa Senhora. Não desejo isso para ninguém. Eu já não como, ainda bem. O seu caso, foi o que eu falei com a Tati hoje, que estava no atendimento com o Nutri, né? Tem dois tipos, né? Tem pessoas que não conseguem comer e tem pessoas que conseguem comer. Ou seja, conseguem comer não, né? Acabam comendo demais. Mas isso também vai de casos e casos, né? Eu também perco a fome quando eu tô motivado e um pouco ansioso para que aconteça algo muito bom, né? Vai acontecer algo muito bom, tem algum evento, sei lá, uma viagem, e isso me traz uma ansiedade, mas é uma ansiedade que me tira a fome, de verdade. Eu não penso em outra coisa a não ser aquilo que realmente estou querendo que chegue, né? É isso aí, ó. Se você não come presunto e o médico proíbe presunto, ponto. Vontade de comer presunto. Verdade. Né? E isso é real. Se você fala que você não pode, inclusive foi uma das coisas que eu falei hoje, né? No atendimento com o Nutri, quando você impõe para o seu cérebro que você não pode, esquece. Você vai querer aquilo todos os dias, né? Em todo momento você vai pensar naquilo. A ansiedade, quando vem forte, eu tento usar o pensamento racional e exercício de respiração para não atacar a comida. Muito bom. Isso é uma das formas também, Suzy, né? A própria meditação, ela ajuda muito no controle da ansiedade, né? A própria respiração consciente, que é o estado de meditação, né? Você respirar com consciência. O que está acontecendo ali? Você está simplesmente trazendo a atenção para algo que você está fazendo, né? E aí você está quebrando o padrão daqueles pensamentos de ansiedade, né? Ou aquilo que você tá pensando, ou enfim, está fazendo você se tornar, ficar ansiosa. Então a meditação ela é muito boa para isso, mas exige um grande treino. Você precisa treinar muito a meditação para que você consiga quebrar isso de forma íntegra, né? E acabar com aquela ansiedade. Eu particularmente, né, eu acho que funciona para quem está começando, né? Funciona muito mais quando você quebra aquilo de forma física, ou seja, eu saio daquilo, da onde eu estou, por exemplo, estou aqui no meu escritório, eu saio daqui e vou fazer outra coisa. Se eu estou aqui e tento meditar, as chances são que eu não vá conseguir, porque eu não sou muito treinado para isso, né? Mas se eu levantar, sair do meu quarto e, sei lá, for lá no meu carro, lá no subsolo, fazer alguma coisa, eu pegar o carro, vou lá na academia, eu vou estar quebrando isso, né? Então é mais fácil. Mas essa forma que você está fazendo, Suzy, também é uma boa forma, tá? Treino também. Treino, então, a atividade física, né? Isso é uma das outras coisas que é muito bom fazer. Tá em casa com tédio, vai caminhar. Nossa, eu fazia muito isso também. Época de preparação. Cara, eu tô no final de semana, não posso comer. Final de semana, sabe? Já tô com tédio, não tem nada na televisão, não tem nada para fazer. Vou caminhar. E eu ia caminhar. Isso é uma forma também de você quebrar o padrão e começar a dar atenção para aquilo que você está fazendo. Lucas, eu inclusive estava ansiosa porque eu não sabia se o meu peso ia descer ou ia subir. Então, conversando com a amiga Iraci, ela me falou que não era para ficar ansiosa. Pois é, e o seu peso desceu. Olha que legal. Olha que legal. É só confiar. É só confiar. Estou precisando disso. Tem horas que infelizmente a ansiedade me atinge. É um treino, Daiane. É um treino. Não tem jeito. Isso não acontece de um dia para o outro, né? Mas quanto mais cedo você entende sobre isso, menos difícil, vamos dizer assim, né? Menos difícil fica. O pior é quando você não sabe. É igual quem está querendo emagrecer. Quanto mais cedo você entende que para emagrecer você não precisa restringir alimentos, ou seja, mais no caminho você vai estar e mais resultado você vai ter ao longo do tempo, né? Nada vai acontecer de um dia para o outro, mas você precisa ter essa consciência. Eu sou bem ansiosa, eu comecei na academia faz uma semana e já quero que faça efeito logo, que dê resultado logo, me dá dor de barriga, dá tanta ansiedade, acho que vai ser o dia para a noite eu perder 1 quilo. Beatriz, isso é totalmente normal, né? E
tá tudo bem, né? Eu acho que como as coisas estão muito rápidas hoje em dia, né? A gente quer, isso acontece comigo também, né? Eu digo a você que acontece com qualquer um, né? É natural do ser humano, a gente quer as coisas para ontem. E como eu falei, hoje a gente está com esse acesso muito rápido, né? A gente quer uma informação, acha em um segundo. Vai no Google, tu acha. Né? Quer tirar uma dúvida, vai rápido. Então, assim, o resultado também a gente quer rápido. Mais uma coisa eu sempre falo para as pessoas, tá? A melhor coisa que você pode fazer para você é começar hoje. Se você ainda não começou, comece hoje. É a melhor forma de você ter um resultado rápido. E por que eu falo isso? Por exemplo, eu abri a minha primeira turma, a Tríade do Emagrecimento, em janeiro. Eu abri a oportunidade de pessoas entrarem, pessoas que queriam emagrecer, entrarem em janeiro, né, início de ano, né, vamos mudar, 2021. E ali tiveram várias pessoas que queriam, mas ao mesmo tempo não queriam. Por que não queriam? Porque elas não aproveitaram aquela oportunidade. E tá tudo bem. Se aquelas pessoas, né, e claro, tiveram pessoas que entraram. Hoje, as pessoas que entraram já estão com outro corpo. Tem o quê? 5 meses. Amanhã vai fazer 6 meses, né, de processo. Ou seja, as pessoas que não começaram em janeiro e que estão até hoje querendo, elas perderam 6 meses. Quando for janeiro de 2022, né, aquelas pessoas que entraram nesse ano vai ter um ano de processo, de jornada feita. Ela já vai estar em outro patamar. Ou seja, isso tem um ano. Você entende? Quando você para pensar dessa forma, cara, eu vou começar agora. Tá aparecendo essa oportunidade, eu vou entrar agora nisso. Porque se eu não entrar agora, é bem provável que você só vai entrar daqui a um bom tempo. Porque a gente sempre está querendo procrastinar. E quanto mais a gente procrastina, mais essa procrastinação ganha força e intensidade e a gente vai levando. Quantas pessoas aí não falam que vão começar no ano, em janeiro, e aí passa janeiro, pronto, deixa tudo por água abaixo. Então a melhor forma de você raciocinar, né, e acabar com essa pressa, com esse resultado rápido, é o seguinte, é você pensar assim, bom, o importante é eu que eu entrei na academia. Agora, a única coisa que eu tenho que focar é me manter na academia. Porque se eu parar, acabou. Eu perdi todo o tempo que eu investi na academia e o meu resultado ele não vai acontecer. E o que acontece com muita gente, as pessoas entram na academia, as pessoas começam um processo de emagrecimento, passa um mês, elas desistem. Cara, você vai desistir, você vai perder tudo. Nem que você passe um ano tentando, mas pelo menos em um ano você vai ter resultado. Se você faz 50% em um ano, você vai estar muito melhor do que se você ficasse parada. Você está entendendo? Essa é a forma que mais funciona com os meus alunos. Eu sempre trago isso para eles. Eu sempre trago essa reflexão para eles. Ah, Lucas, eu não estou tendo resultado. Quem você era em janeiro? A primeira coisa que eu falo, quem você era em janeiro? Quem você é agora? Então você está tendo resultado. Quem era você em janeiro? Quais eram os seus comportamentos? O que você estava fazendo? Olha onde você está hoje. Você está tendo resultado. Aí a pessoa acorda. Pum. Né? Então, assim, é pensar isso. Não para. Se você entrou, ó, tem uma semana que quero estou na academia. Agradeça. Quem era você há 2 semanas atrás? Então você está tendo um resultado incrível. O resultado de você ter começado na academia, o resultado de você ter ficado por uma semana na academia. Isso são resultados. Comemore pequenas conquistas. Comemore pequenas conquistas. Porque quando você não comemora essas pequenas conquistas, eu já falei isso aqui, quando você só está olhando lá para o seu objetivo maior, porque para você chegar aqui, você está aqui hoje. Para você chegar aqui, você não dá um salto.
você vai tendo pequenas conquistas, micro resultados, para ter um resultado muito grande, que é o resultado, né, de longo prazo. Se você não comemora as suas micro conquistas, não aprende a comemorar, porque isso é aprender também, você tem que aprender isso. Quando você não comemora essas micro conquistas, você só está focado aqui, ó. Só que esse caminho, ele pode levar 3 meses, ele pode levar 6 meses, ele pode levar 2 anos, ele pode levar 3 anos, e aí você só está aqui. Aí você não faz ou você desiste porque você não está sabendo focar no que tem que ser focado. Que é o quê? Nas microconquistas. Porque as microconquistas vão ser a energia, vão ser o elixir para te trazer motivação, para te trazer sustentabilidade no processo, para entender que é aos poucos, mas você está conseguindo porque você não era assim, você está fazendo. Então essa é a melhor forma de você conseguir superar essa ansiedade vinda dos resultados rápidos, né? Do desejo dos resultados rápidos. Lucas, não é sobre ansiedade, mas o que faço com o açaí que eu amo? Come o açaí. Come o açaí, Eduarda. Não fica sem comer. Vamos lá. É isso aí, ó. Um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Lucas, a fava. A fava é um alimento muito calórico. O que é fava? Não conheço. Não conheço a fava. Me fala aí o que é a fava. Opa! A internet voltou. A internet tá querendo sabotar a live. Mas, pessoal, é isso, tá? O pessoal já mandou aí as dúvidas. Bom, é isso. Não vou me prolongar muito. O que eu tinha para falar para vocês sobre ansiedade e que funcionou para mim, para centenas de pessoas, tá falado. Eu espero que vocês comecem a colocar em prática essa última sacada que eu trouxe também aí para o pessoal que está com pressa de ter resultado. Tenha calma, trabalhe essa forma de você ter pequenas conquistas. Foque no agora. Foque no agora, foque na sua semana. Inclusive, ó, já deixo aqui um bônus aqui para vocês. Domingão, 9h30, tá? Começa a planejar a sua semana. Foca na sua semana. Foca no seu dia. Essa é uma das coisas que eu mais faço na minha rotina. Eu já planejo o que eu vou fazer amanhã e em diante. Então eu deixo tudo programado na minha cabeça. Noto numa agenda, né? E isso me traz mais consciência. E eu já acordo no outro dia sabendo o que eu vou fazer. Isso é uma das melhores formas de você correr o risco de ter quadros de ansiedade durante o seu dia ou a sua semana. Estabeleça a sua rotina. Isso eu falo de rotina. Isso é uma rotina, tá? Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham todos uma boa noite, um final de domingo, tá bom? E, ó, amanhã começa o desafio, né? Dentro do desafio, para quem tá no desafio. E semana que vem a gente começa a nossa semana do emagrecimento, que vai ser uma semana incrível também. Eu tô super ansioso para essa semana, olha que legal. Mas a ansiedade não tá me trazendo compulsão. Só traz uma vontade que chegue logo. E eu espero que você já esteja inscrita ou inscrito. E eu te espero lá na primeira aula, que tá muito legal, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, uma boa noite. E amanhã eu espero vocês no atendimento com o Nutri às 9 horas da manhã.